Bom dia, devocional atrasado do dia 8 de setembro. Eu queria iniciar dando uma sugestão a vocês. Dá uma olhada lá no canal do YouTube do Vinícius Iracete, profeta Vinícius Iracete, eu sigo ele, né, e escuto as orações da manhã e da noite. Às 9 horas ele faz uma leitura, dá uma palavra durante o dia. E ontem ele deu uma palavra muito conflitante, podemos dizer assim, o termo. E eu acho que todo mundo deveria ouvir. Dá um pulinho lá e escuta a mensagem de ontem, 8 de setembro, das 9 da manhã, né? E baseado nisso que eu vi lá ontem, eu vou fazer a oração da agora da manhã, do devocional, mais ou menos sobre o assunto. Tá certo? Passa lá depois e dá uma olhadinha. Pai amado, Pai querido, primeiramente bom dia, Senhor, muito obrigado por acordarmos, muito obrigado por estarmos com saúde, que não estão, vai derramando e providenciando sua cura, mandando recursos, Pai, em nome de Jesus. Que nesse dia, Pai, o Senhor nos ajude a liberar perdão, Pai, e conseguir identificar, Senhor, muitas vezes o mal que algumas pessoas tentam fazer a nós como percursores do caminho que a gente tem a seguir. Nos ajuda, Senhor, a identificar, Senhor, qual é a lição do que era para ser um mal na nossa vida e está sendo um aprendizado, Senhor. Em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, a liberar perdão, Pai. Que muitas das lições que nós recebemos nessa vida, Senhor, com traições, com maldizeres, com negócios e palavras que não foram cumpridas, Senhor. Mesmo assim, o Senhor ministra em nossas vidas e nós tiramos ensinamentos disso. Então, que nesse dia, Senhor, o Senhor possa estar nos ajudando a liberar perdão, Pai. Liberar perdão silencioso, Pai. Liberar perdão falando quando tem que ser dito, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda a como é que diz? Desvincular o peso, Senhor, de mágoas, de frustrações à nossa vida e à nossa alma. Nos ajuda a liberar isso de nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. E por incrível que pareça, olha só como é que Deus faz as ligações. A palavra de hoje é justamente sobre isso. Mais ou menos a mesma coisa. Deixando os fardos. Creio eu que seja mais ou menos a mesma coisa pelo título, né? Que eu deixo para ler junto com vocês. Então, deixando os fardos. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5,16. Nada pode mudar seu passado, mas sua decisão de hoje determinará o seu futuro. Leitura bíblica está lá em Tito 3 e a palavra-chave é leveza. Estou falando, há sinais, tá vendo? Vamos lá, em Tito 3. A conduta cristã. Admoestai-os a quem sejam submissos aos principados e potestades, que obedeçam os magistrados e estejam preparados para toda boa obra. Que de ninguém fale mal, nem sejam contenciosos, mas bondosos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos, noutro tempo, tolos, desobedientes, enganadores, servindo a várias concupiscências e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Mas quando a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens apareceu, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados por sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna.
Esta é uma palavra fiel, e estas coisas quero que deveras afirmes constantemente, para que os que creem em Deus procurem manter boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas evita questões tolas, genealogias e contendas e debates acerca da lei, porque são inúteis e vãs. Ao homem que é herege, depois da primeira e segunda demonstração, rejeita, sabendo que aquele que é assim está pervertido e peca, estando condenado em si mesmo. Recomendações finais. Quando eu te enviar a Artemas ou Quítico, sê diligente ao vir comigo em Nicópolis, porque determinei invernar ali. Conduza diligentemente Zenas, o advogado, e Apolo em sua viagem para que nada lhes falte. E aos nossos, aprendam também a manter as boas obras nas coisas necessárias, para que eles não sejam infrutíferos. Todos os que estão comigo saúdam-te, saúda tu os que nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Amém. Falando, vendo, somos nós. Deixando os fardos. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5,16. Nada pode mudar o seu passado, mas a sua decisão de hoje determinará o seu futuro. Leitura bíblica em Tito 3 e palavra-chave: leveza. Existem pessoas que carregam um fardo de memórias dolorosas, traumas e ressentimentos que, se não cuidados, tornam-se pesos que nos curvam, impedindo-nos de olhar adiante para o horizonte de possibilidades que o futuro nos reserva. Nossa jornada pela vida não deve ser ofuscada pelas obras do passado. Imagine carregar diariamente uma caixa cheia de pedras pesadas. Assim é a vida quando não conseguimos nos libertar das amarras que já vivemos. As lembranças sempre estarão relacionadas a algo mal resolvido no nosso passado. Mas até quando permitiremos que essas feridas do passado ditem o nosso futuro? Confrontar essas feridas, por mais doloroso que seja, é essencial. Como em uma ferida em que nosso corpo, às vezes é necessário tocar na dor para aplicar um remédio e, assim, promover a cura. Apesar da impossibilidade de voltar no tempo para corrigir ou evitar esses momentos dolorosos, muitos de nós vivemos presos a um ciclo de revivê-lo constantemente. Tiago nos incentiva a confessar nossos pecados, a compartilhar nossas fraquezas com alguém em que confiamos e que tenha maturidade espiritual para nos orientar. Esse ato de abrir o coração não é um sinal de fraqueza, mas uma corajosa busca pela cura. Somente o amor de Deus nos faz superar as dificuldades, as mágoas, os traumas, impulsionando-nos a um futuro de esperança, pois por meio do amor de Jesus podemos perdoar e pedir perdão, jogando todo o peso fora. Neste momento, encorajo você a se abrir para Deus e se permitir ao processo de cura. Lembre-se de que deixar os pesos para trás é essencial para caminharmos com leveza e esperança em direção ao futuro que Deus preparou para cada um de nós. Viu como foi de encontro ao que eu falei no início? Eu sei que é muito difícil a questão do perdão dos traumas, né? Que nem quando eu comecei a tratar a síndrome de pânico, né? Eu já tinha até uma certa direção de Deus do que me levou a ter esse problema com a síndrome de pânico. E foi um trauma de infância, um momento que o meu cérebro de criança assimilou aquele sentimento, aquela situação, e comecei a ter rebote desse sentimento em adulta sem saber de onde vinha. E o Senhor me levou de volta àquele lugar para me saber de onde vinha meu gatilho. Então, muitas vezes é necessário visitarmos o trauma e as dores para curar de vez.
Você já viu quando às vezes a gente corta, faz um machucado, dá aquela casquinha superficial quase que na hora, mas acaba inflamando? O que você tem que fazer quando inflama? Tem que mexer onde está doendo, certo? E lembre-se, tecido inflamado com pus não pega anestesia. Então vai doer, não tem jeito, vai doer. Você tem que remover aquela casquinha, limpar aquele pus para poder aplicar o remédio, não é isso? Da mesma forma somos nós com nossos traumas, né? A gente precisa mexer onde dói, pedir o Senhor para limpar a ferida, para derramar o bálsamo de cura. Não adianta você botar o bálsamo de cura se você não limpou o machucado. Então, limpar o machucado é remover. Remover é deixar para trás, né? Então, fica a dica. Bom dia. Até amanhã.